E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para este sabadão, dia 4/3. Selecionamos 14 jogos para vocês, gradezinha recheada de jogos, e selecionamos aqui alguns jogos de mais valor para vocês. Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreve aí também, já ativa o sininho e senta aí o dedo no like para que a gente esteja aí crescendo no YouTube também, nossos vídeos cheguem a outras pessoas que gostam de palpites de futebol. Vou deixar também o link de uma banca que tá com real, você faz seus jogos nela, vale muito a pena, que o saque é via Pix. E também deixar o nosso Telegram e o nosso Instagram, beleza rapaziada? Entra aí no nosso Telegram aí, tá, que a gente aí sempre tá deixando o bilhetezinho pronto para quem tá lá, beleza? Vamos aqui para os resultados, né, pessoal, dos jogos aqui dessa sexta-feira bem estranha, sexta-feira que eu não gostei, tá? Não gostei dessa sexta-feira, alguns jogos under, né, muitos jogos com tendência para sair gols, né, não saiu, e outros que quase dando zebra, né? Começando aqui Futuri e Smiley, né? Deixamos aqui casa ou empate, né? Nesse jogo, ainda teve um gol anulado aqui o Futuri e bateu, né? Cravamos aqui o caso ou empate, deu certo, 0-0, né? Deixamos aqui o acima de casa vence com mais de um gol e meio, mais de 2,5, né? E a gente acertou aqui, né? Aí 4-0, ganhou bem, né? O time do Assad, cravamos aqui, deixamos aqui o acima de um gol e meio no jogo aqui do Basak Serri, um jogo que tinha uma tendência muito grande para sair no mínimo dos gols. Acabou que mesmo com um expulso aqui ainda venceu, né? O Alanyaspor conseguiu vencer o Basak Serri. Deixamos aqui o jogo do Al Nassr, o Cristiano não marcou nesse jogo, mas foi um jogo que quase zebra. O Lopes fez 1-0 aqui pro time de fora, e aqui na final do jogo, né, melhor dizendo, aqui final do jogo, que nos acréscimos o Garaheb que empatou, e depois aos 90 aqui mais 12, né, e 90 mais 14 aqui virou, né, o time do Al Nassr quase zebra esse jogo, pagando aí 29, né? Mas deu certo aqui também, casa vence com mais de 2 gols e meio. E deixamos aqui o jogo do AZ, né? Foi apenas 1-0 com o Vitesse. Um jogo que geralmente aqui sai muitos gols, dessa vez não saiu. Assim como também do Maastricht e do Venlo, né? A Holanda geralmente é um time que mais saiu 1,5, né? 2,5, ambos marcam, né? Infelizmente foi um jogo under, esse jogo aqui. Deixamos aqui o jogo do Zuli, quase o Debonche empata, né? 13-0, né? 13-0, não lembro se eu tinha aí selecionado um jogo com tantos gols assim, né? Só no primeiro tempo aí foi 7-0, no segundo tempo saiu mais aí, então 13-0, né? E deixamos aqui casa vence com mais de um gol e meio. Se eu soubesse, tinha deixado aí casa vence com mais de 12 gols e meio, né? Tinha batido tranquilo, né? 13-0. Deixamos aqui também o jogo do Borussia Dortmund acima de um gol e meio, né? Estamos cravando, inclusive até o placar exato tá batendo, né? 2-1 para o Borussia. Deixamos da Real Sociedade aqui, outro jogo também que tá devagar que só, né? Mas eu creio que a Real Sociedade possa fazer pelo menos um golzinho até o final do jogo. O Benfica começou agora, né? E o jogo aqui da Napoli, que tá perdendo para Lazio, né? A Napoli que precisa vencer para ir disparar mais ainda, tá perdendo pro time da Lazio, que é um time muito under, né? E tá vencendo a Napoli fora de casa. Isso aí ninguém esperava, né? Mas acontece, né? Futebol é uma caixinha de surpresas, literalmente. Vamos agora, pessoal, para os jogos aqui deste sabadão, umas meia-noite logo. Tem gente acordada ainda, né? Vai estar rolando aí, né? A Kawasaki Frontale Shonan, né? Pela liga aqui do Japão, né? Vou começar a selecionar essas ligas aqui do Japão. Tava com saudade, né? Voltando aí todo vapor. Últimos 5 jogos do Kawasaki, ele vem aqui de todos esses jogos aqui batendo acima de 2,5, né? Inclusive os 2 primeiros, né, perdeu para o Yokohama, tá? E aqui o Shonan venceu 3 aqui, perdeu 1, empatou 1 dos últimos 5 jogos, 4 foi 1,5. Se enfrentaram 5 vezes nos últimos 5 jogos, todos foram 1,5, tá? Eu deixo aqui o acima de um gol e meio para vocês. O Shonan, se vencer aqui, já entra na zona de classificação. Tá no início ainda, né, do campeonato, mas é importante somar pontos logo no início, né? Então deixa aqui o 1,5 e placar exato de 2-1 para o Kawasaki Frontale. Vamos agora para Manchester City e Newcastle. Manchester City que vem de 3 vitórias e 2 empates, e o Newcastle aqui de 2 derrotas, né? Perdeu aqui 2 clássicos, um para o Liverpool
pela Premier League, e outro foi o título aqui da Copa da Liga, né, inglesa, né, 2-0 para o time do Manchester, né, e empatou 2 jogos aqui, perdeu ganhou um, melhor dizendo aqui, se enfrentaram 5 vezes e o Manchester venceu aqui 4, tá, eu sou mais essa vitória do City, tá, acredito que o City não perde esse jogo, beleza, ele é o melhor jogando em casa e vai enfrentar aí o Newcastle, que é um time que menos sofreu gols, né, um time que menos perdeu, mas eu creio que o City não perde essa partida, tá, então deixa que casa vence e placar exato de 2-0 para o Manchester City. Vamos prosseguindo agora para Trabzonspor e o Rayespor, né? O jogo aqui válido pela nosso turcão também voltando, né? O Trabzonspor que vem de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos aqui, 4 foi acima de 1,5 gol, e o Rayespor perdeu 4 e ganhou, ganhou nenhum, né? Somente empatou aqui nos últimos 5 jogos, entre eles o Trabzonspor venceu 2, tá? Então eu quero deixar para vocês aqui a sugestão de acima de 1,5 gol, tá? O Oranienspor é um time que geralmente faz muito gol, sofre muito gol, tá? E o Trabzonspor também é um time que geralmente faz muito gol e sofre muito gol, tá? E na classificação, se você observar, o Trabzonspor se vencer, ultrapassa o Adana, ultrapassa o Başakşehir, tá? Então eu creio que vai ser um jogo lá e cá. E o Oranienspor é o lanterna. Acredito muito aí que se ele vencer, ele precisa dessa vitória, tá? Então creio que se ele vencer e dar uma respirada a mais para tentar sair dessa situação, tá? Então creio aí que vai ser um jogo lá e cá acima de 1,5 e placar exato de 3-1 para o Trabzonspor. Vamos agora para Mainz e Hoffenheim, agora o Mainz que vem aqui de 3 vitórias e 2 derrotas, né? E o Hoffenheim vem de 5 derrotas consecutivas, seus jogos aí, 2 vem tendo jogos under, né, jogando em casa e fora de casa, e nos últimos 5 jogos, entre eles aqui, 4 foi acima de 1,5 gol, tá, jogando em casa aqui o Mainz é um time que geralmente faz bons jogos, apesar de oscilar muito, né, e o Hoffenheim é um time que geralmente também faz bons jogos, tá, nos jogos dele aqui geralmente saem muitos gols. O Mainz se vencer vai aqui a 35 pontos, e o Hoffenheim se vencer aqui sai da zona de rebaixamento. Então eu creio que vai ser um jogo lá e cá. Eu deixo aqui o acima de 1,5 gol para vocês e 2-1 de placar exato para o time do Mainz. Vamos agora para a União Berlim e Colônia, né? O Colônia que vem de uma sequência aqui de 2 derrotas, né? E já aqui o União Berlim vem de 2 vitórias, 1 derrota apenas e 2 empates. Jogando em casa, o União Berlim é um time que joga muito bem, tá? É um time que geralmente faz bons jogos, né, dentro de casa. E o Colônia aqui é o time que não faz bons jogos fora de casa, tá? Então deixa aqui para vocês casa ou empate, tá? Acredito que o União Berlim não perde esse jogo, se vencer vai a 46 pontos. Jogando em casa que é o quarto melhor, vai enfrentar aí um dos piores jogando fora, tá? E placar exato de 2-0 para a União Berlim. Vamos para mais um jogo agora às 11 horas da manhã, Arsenal e Bournemouth. O Arsenal que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, e o Bournemouth vem aqui de 1 vitória apenas, 2 derrotas e 2 empates. E para encurtar o tempo, é vitória do Arsenal, tá? Acredito que o Arsenal não perde, jogando em casa é um time que faz bons jogos, tá? É o líder de novo da competição aqui, ó. Ele 60 pontos, precisa vencer para disparar mais, né? Até aí, para que o Manchester não volte a se aproximar mais. E o Bournemouth está na zona de rebaixamento, tá? Então creio nessa vitória. Quem quiser acrescentar com mais de 1,5 gol seria também uma boa para subir mais a odd e placar exato de 3-0 para o time do Arsenal. Vamos agora para Brighton e West Ham, né? O Brighton que vem aqui de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o West Ham vem aqui de apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Se enfrentaram recentemente, né? O Brighton venceu logo no começo da temporada por 2-0. Tá? Eu creio que não vai perder esse jogo também, no máximo vai empatar. Tá? Então deixa aqui casa ou empate. O West Ham é um time que não faz bons jogos fora de casa, oscila muito. Tá? E o Brighton tá aqui na zona, na parte de cima, tá? Se vencer vai a 38. Encosta mais do que nos outros, no Liverpool, encosta no Fulham, e o West Ham tá aqui na parte de baixo da tabela, tá? Então eu creio que o Brighton não perde, tá? Então aí caso empate e 2-0 de placar exato para o time do Brighton. Vamos para mais um jogo agora, Rangers e Kilmarnock, que é às 11 horas da manhã. O Rangers que vem aqui de 4 vitórias e 1 derrota, e o Kilmarnock que vem de apenas 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Se enfrentaram aqui recentemente, foi 3-2 para o time aqui do Rangers, e é um time que geralmente joga bem contra o seu adversário, venceu 5, tá, das últimas vezes que se enfrentaram. Eu deixo aqui, caso vence no primeiro tempo, eu acredito que o Rangers já vem para matar o jogo no primeiro tempo, tá? Vai enfrentar um time que não faz bons jogos fora de casa, tá? E
e placar exato de 3-0 para o time do Rangers. Vamos para Kayserispor e Fenerbahçe às 12 horas da tarde, no horário do almoço, né? Vai estar rolando esse jogão aqui. Kayserispor que vem jogando bem, de 3 vitórias consecutivas, né? Um empate aqui e uma derrota, tá? E o Fenerbahçe vem aqui de 4 vitórias, um empate. Nos últimos 5 jogos todos foram 1,5. Nos últimos 5 jogos aqui o Kayserispor 4 foi acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos entre eles 4 foi acima de 1,5 gol. Tá, eu deixo aqui pra vocês o acima de 1,5 gol, tá? Se o Fenerbahçe vencer, ele encosta no Galatasaray. E o Kayserispor, se vencer, vai a 38, tá? Então eu creio nesse mar de 1,5 e placar exato aqui de 2-1 para o Fenerbahçe. Vamos para Catanzaro agora e Avelino às 12h30. Catanzaro que vem aqui de 4 vitórias e uma derrota, né? E o Avelino aqui de 2 vitórias e 3 derrotas consecutivas. Se enfrentaram 5 vezes. Catanzaro venceu aqui uma das 5, né? Eu deixo aqui, casa vence. Catanzaro é o líder, tá? Se vencer, dispara mais. Jogando aqui em casa é o melhor, tem o melhor ataque também jogando em casa. Vai enfrentar um dos piores jogando fora. E 3-0 de placar exato para o Catanzaro. Vamos para Al-Shabaab agora e Al-Dar, né? Que é o jogo aqui pela Arábia Saudita. O Al-Shabaab que vem aqui de 4 vitórias e uma derrota. E o Al-Dar aqui de uma vitória apenas, 2 empates e 2 derrotas. Se enfrentaram aqui recentemente, foi 1-0 para o Al-Shabaab fora de casa. E eu creio que vai vencer mais uma, tá? Eu deixo aqui, casa vence, tá? É um time que se vencer aí vai a 43 pontos. Jogando em casa é simplesmente o segundo melhor, tá? Mandante vai enfrentar o segundo pior visitante. Então eu creio nessa vitória e 3-0 de placar exato para o Al-Shabaab. Às 15 horas temos aí Feyenoord e Groningen, né? O Feyenoord que vem de 5 vitórias consecutivas e Groningen uma vitória apenas, 2 empates e 2 derrotas. Se enfrentaram recentemente aqui, né? 3-0 para o Feyenoord fora de casa. Eu creio que vai vencer mais uma. Então deixa aqui, casa vence. Beleza, é um time que joga muito bem dentro de casa. Vai enfrentar um time aqui que vem aqui no mínimo 4 derrotas consecutivas, todas de goleada, melhor dizendo, né? Falando de é o líder, tá? Então eu creio nessa vitória, tá? Quem quiser acrescentar com mais de 1,5 também seria uma boa. O placar exato aqui eu deixo de 4-0 para o Feyenoord. Vamos para Chaves e Porto agora. O Chaves que vem aqui de 3 derrotas, uma vitória e um empate. E o Porto de 3 vitórias e 2 derrotas, uma pela Champions e uma foi uma zebra, onde sacanearam com o Porto, né? O Porto que jogou a última vez aqui fora de casa contra o Chaves. Eu creio que vai vencer de novo. Beleza, então eu vou deixar aí, fora vence, tá? O Porto aí é um time que joga muito bem fora de casa, né? Tem apenas 3 derrotas. Jogando aqui, ó, é o terceiro melhor visitante, então eu creio que vai vencer, tá? Aí 2-1 de placar exato para o Porto. E para finalizar o dia, Corinthians e Santo André. O Corinthians que vem aqui de uma vitória, 3 empates e uma derrota. E o Santo André vem aqui de 3 derrotas, uma vitória e um empate, tá? Então deixa aqui, vitória do Corinthians dentro de Itaquera. O Corinthians é muito forte, eu dificilmente perde esse jogo, tá? E joga muito bem, eu creio que não perde, tá? Então casa vence, placar exato de 3-0 para o Corinthians, beleza, gente? Então esses nossos jogos para este sabadão, que a gente possa ter um dia maravilhoso, beleza? Que a gente possa voltar e bater o bilhete do canal de novo, beleza? Tamo junto e até a próxima.